Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde abençoada e maravilhosa de domingo, para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Com a palavra de hoje, eu quero ilustrar para você de que muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes você será lançado no meio de uma batalha sem você saber. Isso mesmo, muitas vezes Deus vai te mandar no meio de uma batalha sem você saber. Mas sabe a notícia boa que eu tenho para a sua vida? É que Deus, antes mesmo de você entrar nessa batalha, já te capacitou muito antes de você entrar nela. Sabe por quê? Porque Deus faz muito mais daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. Mas, amados irmãos, nós vamos ver com essa passagem, há um aspecto, há algo sobre a vida de Davi que permite com que ele saia vitorioso no meio da batalha. E esta chave é a presença do Espírito Santo do Senhor. Quero repetir isso para ficar gravado na sua memória. Sabe o que faz Davi triunfar na batalha sem ele saber que estava nela? É a presença do Espírito Santo do Senhor. A presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida, amados irmãos, ela transforma, regenera, dá vida, e a Bíblia ainda diz que é vida em abundância, e ela tira todo medo, toda aflição e toda angústia. A palavra de Deus que eu quero ilustrar para você nesta tarde de domingo está em 1 Samuel, nos capítulos 16 e nos capítulos 17. Onde o tema dessa mensagem é isso: muitas vezes Deus vai te lançar numa batalha sem você saber. Ei, mas a notícia boa é que Deus já te capacitou para estar nessa batalha muito antes do que você imagina, porque Ele faz muito mais daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Agora, você precisa tomar uma decisão para que Deus comece a agir e fazer sobre a sua vida. E o que é? Decidir por Cristo, entregar sua vida para Cristo, para você se encher do Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 16, assim, ó: Samuel, o profeta Samuel, pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. Olha isso. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Vou repetir. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Neste versículo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia vai dizer, então, que o profeta Samuel unge Davi, e Davi, então, ele fica cheio do Espírito Santo do Senhor. Amados irmãos, agora eu quero entrar no contexto de que Davi vai entrar na batalha sem saber contra o gigante, porém, Deus já tinha capacitado ele muito antes que ele pensava ou que ele imaginava. Só que a questão aqui, a ênfase aqui, é que no capítulo 17, que nós vamos ler alguns trechos, ele já está cheio do Espírito Santo do Senhor. A diferença de um homem e de uma mulher é quando ele está cheio do Espírito Santo. Amados irmãos, grandes coisas ele realiza. A Bíblia vai dizer, passando para frente, no capítulo 17, aonde Jessé, ele tem 8 filhos, a quais 3 filhos dele estão na guerra com o exército de Saul. Lembrando que Saul era o rei de Israel. A pedido, o povo queria um rei, então Deus fez Saul como rei. Então 3 irmãos de Davi estavam guerreando junto com o exército de Israel, a comando de Saul. E aí, amados irmãos, a Bíblia vai dizer de que um gigante chamado Golias começa a assolar, começa a ameaçar o povo de Deus, dizendo: olha, se
houver alguém entre vocês para me desafiar e matar, então nós, os filisteus, seremos escravos de vocês. Amados irmãos, aí entra a história de Davi. Ao que Jessé, o pai de Davi, manda Davi ir até o acampamento onde está o exército acampado de Israel para levar alguns alimentos e verificar se os irmãos deles, os 3 irmãos, estavam bem lá. Ai, amados irmãos, mas aí entra a história poderosa. Lembre-se que Davi já está cheio do Espírito Santo do Senhor. Aí Davi ouve no acampamento de que tem um gigante, um tal filisteu chamado Golias, de que está desafiando o exército de Israel. Ao que Davi então escuta isso e pergunta para alguns soldados que estão lá: ei, o que realmente está acontecendo? E diga para mim, o que vai ser a recompensa de quem matar esse filisteu? Aí alguns soldados dizem para ele: olha, quem matar este gigante tem direito a casar com a filha do rei e também a sua família nunca mais pagará impostos ao rei. Ao que Davi então se liga, pergunta para outro, aí os soldados começam a entender que Davi estava com muita vontade de saber o que estava acontecendo. Foram então até Saul dizer o que estava acontecendo. E olha o que Saul diz a Davi. No capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 33, a Bíblia diz: mas Saul responde. Primeiro eu vou ler o 32 para você entender. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Veja bem, Davi não está com medo desse gigante. Aí no 33, Saul responde: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Saul já desanima Davi, dizendo que ele era só um rapazinho. Ao contrário, Golias era um soldado a vida toda. Mas, amados irmãos, olha a resposta de Davi. Aqui entra o ápice dessa mensagem, onde eu quero dizer para você que Davi entra na batalha sem saber, porém, ele já tinha sido capacitado pelo Senhor muito antes de entrar nessa batalha. Olha o que Davi responde a Saul. No versículo 34, 1 Samuel 17. Olha a resposta de Davi. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Meu Senhor, disse Davi. Davi respondendo a Saul: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu, pagão, que desafia o exército do Deus vivo. O Senhor Deus, olha para quem ele lança. O Senhor Deus me salvou. Olha para quem ele lança a salvação. Para o Senhor Deus. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Amados irmãos, com este versículo 34, eu tenho a certeza de que Deus já havia feito muito mais do que Davi pensava ou imaginava. Ele entra nessa batalha contra o filisteu Golias, o gigante, a qual você conhece nessa passagem, mas ele entra em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele entendeu que ele já havia sido capacitado para entrar nessa batalha muito antes dela se iniciar. O que ele fazia? Matava leões e ursos. Mas como? Em nome do Senhor. Por que se diz isso? Porque foi em nome do Senhor que ele disse: o mesmo Deus que me salvou dos leões, que me salvou dos ursos, é o Deus que vai me dar a vitória contra esse filisteu. Isso é um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Enquanto alguns, a maioria, o exército todo de Israel, junto com Saul, estava com medo do gigante, Davi, que para muitos não passava de um rapazinho de bela aparência, disse: o Deus que me salvou dos leões, o Deus que me salvou dos ursos, é o Deus que vai me dar a vitória
contra esse filisteu. Aí lá na frente você sabe, ele diz, você vem com espada, você vem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe aquele gigante que pode estar à frente da sua vida agora? E esse gigante, eu não estou falando que é um gigante de estatura grande. Há muitas batalhas que Deus vai colocar você no meio delas. Batalhas da vida, ou seja, pesares. Grandes alegrias também, mas grandes tristezas também vão estar. Dificuldades vão estar sobre a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é cheio do Espírito Santo do Senhor, quando você busca a Deus, quando você entrega a sua vida verdadeiramente, eu estou dizendo verdadeiramente, você entrega as suas rédeas ao Senhor, porque você não é capaz, nós não somos capazes, mas a gente entrega para o Senhor. Quando a gente entrega para o Senhor, a gente é capacitado para estar nessa batalha muito antes do que a gente pensa ou imagina. Vou repetir para você, muitas vezes você será colocado no meio de uma batalha, mas fica em paz. Um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, sempre vai ter a direção do Espírito Santo. Esta é a chave da vitória, é ter a direção do Espírito Santo, que já te capacitou bem antes para vencer esse obstáculo que está sobre a sua vida agora. Pensa, reflita, porque Deus já te capacitou bem antes de estar nessa batalha que você está enfrentando. E eu digo para você, vão dizer que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar lá. Isso é coisa do diabo. Deus, ele te capacita, ele diz, você pode, você consegue, você é mais do que vencedor, estando em Cristo Jesus. Quero então terminar profetizando sobre a sua vida, de que essa luta que você está passando, essa batalha que você foi inserido, Deus já te capacitou para vencer ela. Não desanime, não jogue as suas rédeas ao inimigo, entregue elas ao Senhor dos Exércitos, que batalha por você. E o Senhor dos Exércitos, ele está vivo. Ele está vivo. A palavra de Deus diz que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa poderosamente. Que o Espírito Santo do Senhor testifique estas palavras no seu espírito. Testifique no seu espírito. Entregue ao Senhor os teus caminhos. Confia nele. Tudo ele fará. Você é um vencedor. Lembre-se, estando em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.